Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 4, o seguinte: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meu irmão, minha irmã, em nosso cotidiano, somos muitas vezes propensos a nos esquecermos de um fato bem simples, mas fundamental. Nós não somos eternos. Sim, a vida, com sua rapidez e imprevisibilidade, nos ensina que o tempo é um presente precioso, mas limitado. Em uma reflexão profunda sobre a natureza da vida e do tempo, Moisés, lá no Salmo 90, nos recorda da nossa fragilidade humana e escreveu no versículo 9: Todos os nossos dias vão-se como um murmúrio, passam rapidamente. E ele termina dizendo: e nós voamos. A metáfora do murmúrio, algo que mal se ouve e logo desaparece, é uma imagem poderosa da brevidade da nossa existência aqui na Terra. Nós somos como uma brisa passageira que, antes de sequer deixar a sua marca, já se dissipou. O que então estamos fazendo com o nosso tempo? Jesus, nesse texto que acabamos de ler, João 9,4, fala com uma urgência semelhante à que Moisés relatou. Ele declara: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Esse versículo nos alerta sobre a importância de aproveitarmos o presente, que Jesus fala aqui, o dia, para que possamos cumprir a obra de Deus, pois a noite se aproxima e com ela as limitações do tempo. Muito interessante, né? Um versículo tão resumido, mas tão impactante. Mas o que Jesus quis dizer com a noite se aproxima? Certamente, ele estava apontando para a sua crucificação. O momento em que a sua missão terrena chegaria ao fim e o dia de sua obra se tornaria escuro. Mas essa referência não se limita apenas ao evento histórico de nosso Senhor Jesus. Não. Há um ensino atemporal, digamos assim, para todos nós. Nós também temos um tempo determinado. Nós temos um período em que podemos agir, servir e fazer a diferença. Quando o dia se for, quando a noite chegar, não haverá mais tempo para trabalhar. Não poderemos mais voltar e mudar as nossas ações ou aproveitar as oportunidades que foram perdidas, desperdiçadas. O tempo é um bem precioso demais. E é precioso também saber utilizá-lo com sabedoria. A Bíblia nos alerta constantemente sobre a brevidade de nossa vida e sobre a necessidade de vivermos com propósito. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui o apóstolo Paulo nos chama para viver com consciência da urgência de nossas ações, aproveitando ao máximo o tempo que nos foi dado. Aproveitar o tempo, remir o tempo, como ele diz em outra versão. Na vida nós somos muitas vezes tentados a procrastinar, a deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Mas o que Jesus está nos ensinando é que cada dia é uma oportunidade para realizar a obra de Deus e que esse mesmo dia não se repetirá depois. Cada momento é uma chance para ser a pessoa que Deus nos criou para ser. Pessoa esta que reflete a sua imagem no mundo.
O dia não é apenas o tempo da nossa vida terrena, mas também o tempo em que nós podemos realizar a missão que Deus nos deu. Amar ao próximo, viver em obediência à palavra de Deus e espalhar as boas novas do Evangelho por onde quer que for, a exemplo de um semeador. Nós não podemos nos dar ao luxo de esperar para amanhã. O amanhã é incerto. E o tempo que temos hoje é o único que podemos controlar. A vida não espera por ninguém. E a morte não avisa quando irá chegar. Quando a noite chegar, quando nossos dias nessa terra chegarem ao fim, será tarde demais para tentar mudar aquilo que já passou. É irreversível. Por isso temos que aproveitar o tempo, hoje, o aqui e agora. O Salmo 90 de Moisés nos ensina sobre a transitoriedade da vida e nos leva a refletir sobre o que realmente importa na vida. Ele clama a Deus por sabedoria, para que possamos viver com sentido e propósito, reconhecendo que o nosso tempo é limitado, é passageiro, é rápido. Em sua oração, Moisés pede, no versículo 12, ensina-nos, Senhor, a contar o nosso tempo de tal forma que possamos alcançar coração sábio. Aqui Moisés nos lembra que, sem a sabedoria de Deus, a nossa vida se esvai sem propósito, como um suspiro que não deixa rastro. A sabedoria que Moisés busca é a capacidade de enxergar o tempo com a perspectiva de Deus, de entender que a nossa vida não é apenas nossa, ela pertence a Deus e devemos usá-la para a sua glória. Não se trata apenas de realizar boas ações, mas de viver com o coração que busca cumprir o propósito divino, viver de acordo com os valores do reino de Deus e refletir a sua luz no mundo. A questão, meu amado irmão, minha amada irmã, a questão que fica é: o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado por Deus? O que estamos fazendo? Como estamos utilizando esse tempo? Estamos vivendo de maneira intencional, buscando a Deus e cumprindo a sua vontade? Ou estamos desperdiçando os nossos dias, esperando um amanhã que nunca chegará? Jesus nos chama para a obra. Ele nos chama para trabalhar enquanto ainda há tempo, enquanto o dia está conosco. Isso significa sermos ativos em nossa fé, em nossa missão, em nosso testemunho, em nossa conduta. O Evangelho do Senhor nos desafia a sermos sal e luz do mundo, a impactar as vidas ao nosso redor com o amor de Cristo. Não importa a nossa idade, a nossa posição social ou os nossos recursos, todos nós temos um papel a desempenhar no reino de Deus. O tempo não espera por ninguém, mas Deus, na sua misericórdia, nos dá a chance de fazermos a diferença, de cumprirmos o seu propósito com a nossa vida no mundo onde nós estamos. Concluindo, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Quando a noite chegar, para nós ou para o mundo, o que teremos feito com o nosso tempo? O que ficará de nossa vida? Isso é importante que cada um de nós, possa refletir. Jesus nos convida a trabalhar enquanto é dia, a viver com propósito e intenção, refletindo a sua glória em tudo quanto nós fizermos. Olha, a noite chegará para todos, mas enquanto ainda é dia, ainda há tempo para cumprirmos a obra de Deus através de nossas vidas. Que ao refletirmos sobre o nosso tempo, possamos buscar sabedoria, coragem
e diligência para vivermos segundo os propósitos de Deus. Que possamos ser como Davi, que viveu os propósitos de Deus para a sua geração, conforme está em Atos 13:36, e deixar um legado de fé e de obediência que durará para sempre. Ainda é dia, ainda há tempo. Vamos viver com urgência, para que, ao final, possamos olhar para trás, olhar para o retrovisor e ver que nós usamos cada momento da nossa vida, da nossa trajetória, para honrar a Deus e cumprir o seu chamado e cumprir o nosso propósito na vida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.